A santa paz de Deus, Irmandade, que é a irmã Silene de Sorocaba. Irmandade, senti de gravar esse áudio e mandar pro canal Comunhão com Deus e relatar um livramento que Deus deu na vida do meu esposo e na minha vida, né? Esses dias atrás, por volta das 3 da tarde, meu esposo chega do serviço e eu vou contar, Irmandade, da forma que aconteceu e do jeito que Deus está colocando no meu coração. E meu esposo chegou do serviço e já tinha preparado o café da tarde. Ele chegou, tomou café, a gente sentou no sofá, ficamos falando algumas coisas de Deus. E aí a gente orou a Deus e a gente sentiu de visitar o nosso cooperador, né? O irmão Márcio. E quando deu assim por volta de umas 5:30 da tarde, a gente desceu para casa dele, que já mora aqui na vila mesmo, próximo da minha casa. A gente somos, inclusive a família, nós somos bastante unidos, a gente tem uma comunhão muito boa, né? Graças a Deus. E a gente tem uma amizade boa, graças a Deus. E a Irmandade, chegando na casa dele, como ele está enfermo, né? Faz um ano que ele está enfermo. Graças a Deus, o Senhor está, aos pouquinhos, o Senhor está levantando ele. Para a honra e a glória de meu Deus. Passou uma prova grande, mas Deus conhece todas as coisas, né? E a Irmandade, chegando lá, ele começou a contar umas obras, né? A gente sabe que ele tem uma comunhão muito boa, muito linda com Deus, né? É muito usado por Deus. E ele começou a contar uns testemunhos, começou a contar umas obras. E uma das obras que ele contou, Irmandade, confesso para o seu irmão que ele teve como Deus não visitar nossa alma, né? Foi muito lindo, onde ele falava do anjo, da espada de fogo. E ele começou a contar, e ali Deus visitou, né? Deus visitou minha alma, meu esposo, Deus visitou ele, né? E como eu falei, ele tem uma comunhão muito boa. E aí, Irmandade, ele contou uma parte de um testemunho e falou do anjo da espada de fogo. E ali aí ele parou de falar, a gente começou a conversar outras coisas, tudo pra cima ali, mas aquilo ficou em meu coração. Irmandade, confesso para os irmãos que saímos da casa dele, era por volta de umas 8:30 da noite, e entre 8 e 8:30 da noite, que é próximo à minha casa, e a gente veio embora. E aquele último testemunho que ele contou, aquela parte que ele contou do anjo da espada de fogo, ficou no meu coração. Eu não entendi por que ele falou tanto de Deus e muitas coisas, muitas obras, mas teve uma que, sim, entrou em meu coração e ficou. E mandado, e confesso para as irmãs que a gente saiu lá numa comunhão com Deus, muito boa, assim. O Senhor saiu visitando minha alma ainda de lá, e a gente veio para casa, daquela comunhão gostosa, falando, meu esposo falando para mim, falando meu esposo, eu falei, como é gostoso, amor, a gente visitar o servo de Deus, glória a Deus. E quando chega lá, ele começa a contar, falar das coisas de Deus, falar da palavra, fala de versículo da Bíblia. Ele sempre está falando algo gostoso que mexe com o nosso sentimento. Deus visita nossa alma, então a gente sai regozijada de lá, né? Irmandade, cara, Irmandade. Quando a gente chegou na nossa casa, né? Que é próximo. A gente chegou na nossa casa, Irmandade. Eu desci do carro para abrir o portão. E quando eu entrei no portão pequeno, glória a Deus. Eu fechei o portão pequeno e já abri o grande para meu esposo entrar com o carro. Irmandade, confesso para as irmãs que eu não sei de onde saiu aquele homem. Veio um homem chegou bem na frente do meu portão. Eu não esperava, porque a gente mora numa rua que tem acesso a parte de cima e a parte de baixo, e a rua de frente. Então não tem onde se esconder, não tem onde sair, não tem nada, Irmandade. Mas, Irmandade, quando eu abri aquele portão, assim, meu esposo entrar, que ele acabou de entrar com o carro, aquele homem chegou no portão e gritou, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E eu olho naquela comunhão que tinha vindo a cada irmão Márcio, e eu comecei a clamar a Deus, e eu falei, Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue. E eu comecei a clamar a Deus, eu olhei para meu esposo,
e falei, ficar em paz. E aquele homem falava, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu falava, moço, eu não tenho dinheiro, moço. Ele falava, não quero saber, eu quero dinheiro. E meu esposo dentro do carro ainda. E ele olhando para mim, falava, eu quero dinheiro, com o olho bem regalado, assim, aquele olhão aberto, vermelho. E eu não sabia onde ele tinha saído, não tinha como ele chegar. Ter vindo de algum lugar, ele apareceu do nada, Irmandade. E ele falava, eu quero dinheiro, e não quero pouco não, eu quero muito. E eu falava, moça, a gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Aí ele disse, aí ele olhou na direção do carro, assim, na garagem, e disse, mas ele tem, que no caso era meu esposo, né? Aí meu esposo foi descendo do carro, ele disse, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Santo Deus. Aí meu esposo falou, moço, eu não tenho dinheiro, moço. Aí ele disse, eu não quero saber. E eu clamando a Deus, segurado no portão, Irmandade. Eu segurado no portão e falando, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Se esse homem entrar dentro de casa, só Deus sabe o que ele vai fazer com nós, Senhor. Porque em casa é só eu e meu esposo. E ele com aquela agressão que queria dinheiro. Só que ele tirou o olhar de mim e ficou focado no meu esposo. E eu no portão, não tinha força de sair do lugar, Irmandade. Eu no portão, em pé, segurado no portão e clamando a Deus. E eu clamando pelo Cordeiro, e eu clamando a Deus, clamando a Deus. E eu lembrava daquele testemunho do irmão, que o irmão tinha contado para nós, do anjo da espada de fogo. E eu naquela comunhão com Deus, eu já não reparei mais pro moço, não liguei mais pro meu esposo, eu liguei meu pensamento a Deus. E fiquei, Senhor Jesus, nos cobre com teu sangue, Senhor. E meu esposo em pé na porta do carro, pegado na porta do carro, em pé, olhando para ele, e ele, eu quero dinheiro. E eu não quero pouco não, eu quero muito, ele gritava. E eu clamando o Senhor. Daqui a pouco, a irmã dele saiu de onde ele estava. Quando ele virou para mim, para falar que queria dinheiro de novo, Irmandade, ele caiu de joelho no meu pé. Ele caiu de joelho nos meus pés, com a mão para cima. Não, não. Ele olhou para mim com o olho tão, assim, tão assustador, que eu não entendi nada na hora, Irmandade. Ele olhou, caiu de joelho e falou assim, não faça nada comigo não faça nada, eu não quero mais dinheiro não, eu não quero mais dinheiro, eu só quero ir embora, deixa eu ir embora. E ele levantou, e eu não disse nada, Irmandade, eu fiquei parado, porque eu não estava entendendo nada. Eu só lembrava do que o irmão tinha contado pra gente, do anjo da espada de fogo. Aí, Irmandade, confesso pros irmãos que eu sem entender nada, mas ao mesmo tempo entendendo, né? Irmandade, aquele moço saiu com as mãos para cima, conversando, falando, não faça nada comigo não, eu não vou mexer com eles não, eu não quero mais dinheiro não, só deixa eu ir embora. E aquele homem saiu com as mãos erguidas até a esquina, irmão, e eu fiquei olhando. E ele falava, não faça nada comigo não, só quero ir embora, não quero dinheiro mais não, só quero ir embora. E aquele homem foi embora, eu fechei o portão, Irmandade. E eu confesso pro irmão, quando a gente entrou dentro de casa, nós entendeu que aquele testemunho que o irmão contou pro meu esposo e para mim, do anjo da espada de fogo, eu creio, irmão, eu tenho certeza, irmão, que foi o mesmo anjo que estava do meu lado. Era o anjo que estava na minha porta, irmão. E aquele anjo com aquela espada de fogo que tirou ele ali, com as mãos erguidas para cima na calçada andando, foi até a esquina com ele. Então, Irmandade, o que eu pude entender, Irmandade, que aquele anjo do testemunho, que não foi à toa que o irmão passou essa parte para nós, do anjo da espada de fogo, ele estava do meu lado, Irmandade. Irmandade, eu não sei se esse testemunho vai chegar em algum lugar, mas quero dizer para as Irmandades que se tiver alguém nesse meio de mundo, não importa onde você está, não importa onde você esteja, aonde você vai, Irmandade, se você tiver diante de Deus, Irmandade, na confiança que nós temos em nosso Deus, se a Irmandade, não importa onde a Irmandade esteja, onde a Irmandade vai, se o irmão tiver firme com Deus, onde o irmão clamar a Deus, o Senhor vai te ouvir. Não importa o perigo que o irmão esteja, não importa o buraco que o irmão esteja, não importa o lugar que o irmão entre, onde o irmão vai, mas se você estiver diante de Deus, limpo, irmão, de coração, de alma e de coração, irmão. Confesso para os irmãos que o anjo do Senhor, nós não vê, mas nós sentimos a presença dele, Irmandade. Nós sabemos que tem um anjo com nós 24 horas. Se nós estiver diante de Deus certinho, Irmandade,
Se nós estiver firme e forte diante de Deus, momento algum, Irmandade, o Senhor deixa nós desamparados. E clamar pelo sangue do Cordeiro, porque o Senhor nos dá livramento. Nós não vemos o anjo, mas o anjo está do nosso lado. Eu pude ver, Irmandade, que ali do meu lado tinha um anjo, porque a hora que ele virou para mim, que ele olhou na minha direção, ele caiu de joelho, pedindo que não fizesse nada com ele. E eu não estava, e não era eu, porque Irmandade, glória a Deus. Irmandade, eu estava em pé, segurado no portão, sem nada na mão, até minha bolsa, meu véu e meu iná estava dentro do carro. Eu só estava com a mão no portão e ele caiu de joelho, clamando para não pôr a mão nele, não fazer nada com ele. Então, Irmandade, eu tenho certeza, Irmandade, como eu estou agora na comunhão gravando esse áudio, que o anjo do Senhor estava do meu lado. Então não importa onde tem alguém em perigo, em viagem, onde você estiver, irmão, onde você estiver, irmã, clama pelo sangue do Cordeiro, clama por esse Deus, que Ele te socorre, Ele não te deixa confundida e nem envergonhada, porque o anjo do Senhor guarda nós 24 horas, nós seremos um Deus vivo, um Deus que não deixa nós sozinhos e nem desamparados. Esse é o que eu senti de passar para os irmãos. Agradeço a Deus por tudo, por essa oportunidade de gravar esse áudio para o canal Comunhão com Deus. Agradeço, Senhor, por tudo. Deus seja eternamente louvado. A paz de Deus com todas as irmandades desse canal. Irmandade, senti de contar uma obra que Deus fez há 34 anos atrás. Irmandade, eu estava num culto esses dias, e Deus tomou a boca do irmão e falou assim: irmão, quando você sentir de contar uma obra de muitos anos atrás, conte, irmão, se Deus colocar em teu coração, conte. Porque não precisa ser a obra que Deus fez esse agora não, agora de pouco não. Conte a obra de que Deus fez no passado. O nosso Deus do passado é o Deus do presente. A irmã estiver em algum lugar, Deus tocar teu coração, conte uma obra, não importa o tempo que Deus fez. Então, irmão, eu sentada aqui agora, eu senti de contar essa parte para as irmandades. O meu filho caçula, ele... Quando ele tinha 1 ano e 2 meses, ele começou a ficar doentinho, né? Começou a ficar doentinho, e foi passando uns dias, e ele foi ficando ruim, e eu passando no médico, tudo, mas que um dia eu fui levar ele num médico, e o médico disse: olha, vou ter que internar teu filho, porque ele está com uma doença que a medicina vai ter que descobrir o que é. Aquilo, Irmandade, eu procurei o chão e não encontrei. Como eu já falei nos meus testemunhos, que eu tenho 3 filhos, mas o meu caçula estava muito ruim. E eu internei meu filho por 3 meses no hospital. E toda quinta-feira era dia de visita, era visita uma vez na semana. Então eu ia toda quinta-feira. Toda quinta-feira eu estava lá. E se passando 3 meses, Irmandade, muito exame, ele amarradinho em cima da cama, o corpo não se desenvolveu o corpo, porque a doença foi definhando ele, e ali eu só clamava a Deus, e eu perguntava para Deus: Senhor, o Senhor me deu meu filho com saúde, e agora meu filho nessa situação. Na época, Irmandade, eu que nasci, se criei em sítio, vim para a cidade grande, né, e eu não, sem condição nenhuma. Então era muito difícil na época, né? E ali eu comecei a entrar em desespero, mas mesmo assim confiando em Deus. Irmandade, confesso que passar 3 meses, Irmandade, no dia da quinta-feira que eu cheguei para visita, o médico que acompanhava o caso do meu filho, depois de 3 meses, ele chegou para mim e disse: a mãe do Wesley já chegou? Eu disse: sim, doutor, estou chegando agora. Ele disse: então, mãe, eu tenho uma emergência para atender em outro lugar. Eu estava esperando só você chegar. É para você levar seu filho para casa, que para ele morrer na casa, porque da medicina ele está desenganado. Irmandade, grande foi a aflição que tomou conta de mim. Irmandade, eu confesso para as irmãs que
eu olhei para o lado, eu não senti mais nada, eu perdi o chão, eu não sabia o que fazer. E mandado, peguei meu filho enrolado num paninho, que ele tinha um ano e pouco, né? 1 ano e 6 meses, que ele foi internado 3 meses, então tinha 1 ano e 2 meses, depois de 3 meses, 1 ano, 5, 6 meses por aí. Era tão pequenininho, mandado, que parecia criança de 4 meses. Eu peguei meu filho e vim embora para casa. E vim falando para Deus: Senhor, o Senhor não me deu meu filho doente. E mandado, eu vim clamando: o Senhor me deu meu filho com saúde. Então, Senhor, eu não aceito meu filho doente. Que doença é essa que a medicina descobriu? Mas a medicina não descobriu. Mas o Senhor me deu ele. E o Senhor é o médico dos médicos. Então o Senhor vai curar meu filho. E mandado, e confesso que foi passando uns dias e eu trouxe meu filho para casa. Ele falou que meu filho só tinha de 2 a 3 meses de vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E mandaram, cheguei em casa, coloquei meu filho na cama, ele não se mexia. Onde você colocava ele, do jeito que colocava, ele ficava. Ele não comia, ele vivia só à base dos remédios que o médico tinha passado. E mandado, confesso que passados uns dias, por volta das 3 da tarde, eu fiz um voto com Deus. Mandado, naquela época, eu não sei se foi bem um voto que eu fiz com Deus, mas eu falei para Deus, falei: Senhor, se for meu filho ficar comigo doente, eu sem ter condição nenhuma financeira, eu entrego meu filho em tuas mãos, Senhor, e pode levar ele. Foi o Senhor que me deu mesmo. Então, Senhor, se for para ele ficar comigo, eu gastando sem ter condição, Senhor, pode levar ele, Senhor, ele é teu. Mas se for para ele, se o Senhor me deu ele com saúde, para ele ficar aqui na terra, para ele ser um cidadão de bem e me trazer alegria, e ele ter saúde, Senhor, e for para ele que servir na terra, Senhor, dê vida para o meu filho. Irmandade, confesso que eu era muito nova na época. E eu fiz eu falei com Deus essa parte num dia, quando foi no outro dia, à tarde, eu entrei para tomar um banho, deixei meu filho mais velho, né, de 9 anos, olhando ele. Quando eu estava no banheiro, meu filho gritou: mãe, corre aqui. Eu falei: Senhor, o Senhor levou meu filho. Porque dali entrou uma aflição, mas ao mesmo tempo me deixou em paz, sabe, irmandade? Porque eu sabia que eu tinha dado ele para Deus. Irmandade, eu saí correndo do banheiro, irmandade, quando eu cheguei lá, meu filho gritou: mãe, ele mexeu o dedinho. Eu falei: ai meu Deus, a esperança das minhas crianças é tão grande dele viver que tá vendo até coisas. Irmandade, confesso para as irmandades que, glória a Deus, aleluia, Jesus, que ele começou a mexer um dedinho, começou a mexer a perninha, começou a mexer, irmandade. E depois, nos 3 dias, ele começou a vomitar, colocar para fora, irmandade, um negócio preto que eu não entendi até hoje o que era, sabe? Deus conhece tudo. Irmandade, confesso para os irmãos que ele começou a colocar algo para fora que eu não entendia o que era. E depois ele queria chorar, ele queria se mexer mais, e ele foi passando os dias, e ele foi se desenvolvendo, e aquela doença foi saindo dele, depois ele chorou, que ele não chorava, ele nem se mexia. Irmandade, depois de uns dias, irmandade, eu comecei a comprar uma massa, fui na farmácia, falei pro farmacêutico como a situação dele, ele passou um remédio, fui dando comidinha para ele, sopinha, ele foi aceitando, foi virando, só pele e osso, irmandade, só tinha o coraçãozinho batendo, só pele, você contava osso por osso da junta dele, era a coisinha mais estranha que eu já vi em toda a minha vida, era meu filho quando pegou essa doença. Irmandade, confesso para as irmãs que ele foi começando a comer, irmandade, foi começando a comer, irmandade, e ali ele foi se levantando, irmandade, ele veio andar com 4 anos de idade, e nasceu os cabelinhos dele, falar, ele não falava, e ele ficava, irmandade, e eu buscando de Deus,
noites e noites de joelho aos pés da cama, buscando do Senhor uma resposta de tudo que estava acontecendo. Irmandade, confesso para as irmãs que quando foi um dia de manhã, eu acordei com ele chorando. Eu acordei com ele chorando, irmandade, depois de muito tempo que eu não via meu filho se mexer nem chorar. Ele acordou chorando. E ali eu preparei o cafezinho dele, a mamadeirinha dele, né? O leitinho dele, dei para ele. Irmandade, e ali foi indo. Irmandade, eu agradeço a Deus por quanto que de lá para cá, meu filho nunca mais ficou doente. O Senhor libertou meu filho daquela doença que ele tinha, né? O Senhor libertou meu filho daquela doença que ele tinha. O Senhor deu vida para ele. Chamou ele nessa graça com 11 anos. Hoje ele é casado, tem 36 anos. Pai de um casal de filho, mora próximo à minha casa. E o tempo se passou e eu tô aqui dizendo que Deus é bom em nossa vida. Né, irmandade? Deus é bom. Deus libertou meu filho de uma doença que nunca soube o que era, irmandade. A medicina não descobriu. E nem o Senhor permitiu que eu descobrisse o que era, mas hoje eu glorifico a Deus por meu filho. Nunca mais ficou doente. O Senhor libertou meu filho por completo. 36 anos ele tem. Um casal de filho, a coisa mais linda que Deus deu para ele. Hoje tem uma casa, uma esposa e um casal de filho. E eu tô aqui dizendo que Deus é bom. O nosso Deus é o médico dos médicos. A mão dele alcança onde a nossa não chega, irmandade. Então eu creio que o Senhor, grande obra, o Senhor vai fazer na vida dos enfermos que tem por aí, esperando uma bênção de Deus. Acredite, irmandade. Deus cura, Deus liberta. Eu creio, irmandade, de alma. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado.